não tinha mais o porquê de você estudar durante a semana. Por que eu tô estudando afinação todo dia? Por que eu tô, sabe, parece que a gente tá gastando horas da nossa vida num negócio que não tem um porquê. E aí, esse foi o lado mais negativo da pandemia, da pandemia, assim, na minha opinião, no sentido de produtividade musical, é claro, é, Uhum. que você se perde totalmente. A gente falou muito sobre isso, né? Porque apesar de que a gente tenta sempre estar refletindo sobre a importância do musical gym, não só para as pessoas, mas pra gente, a gente se pega às vezes nessa dúvida de, puxa, mas e agora? O que eu faço agora? Porque já tentei isso, aquilo e aquilo. E é engraçado, porque às vezes você só tem que voltar lá atrás e ver que tá faltando o ponto inicial, né? Que é, mais uma vez, o Sim. porquê. Não sei, você pensa nesse lado também, assim? Sim, cara, e isso que você falou da pandemia, eu tenho um fato importante para compartilhar. No ano passado, eu, por meio de uma das ferramentas que a gente utiliza, que é você cronometrar o seu tempo de estudo, isso vai se somando num gráfico. Existem aplicativos gratuitos para fazer isso. No caso, a gente usou o Aprovado em 2020. E aí eu peguei a minha tela do Aprovado no dia 31 de dezembro e eu vi que eu estudei 420 horas de violoncelo. 420 horas. Ou seja, se o ano tem 365 dias, eu estudei um pouquinho mais que 1 hora por dia. E assim, dentro da minha percepção, foi o ano que eu mais estudei na minha vida. Pensando nesse estudo consciente, né? Do estudo planejado. Então, reformulando, foram 420 horas de estudo planejado, olha só. Tirando o tempo que eu passei com o instrumento, ensaiando ou dando aula, fazendo outras coisas. E isso me trouxe para aquela questão das 10 mil horas, né? Que existe aquela ideia de que você precisa de 10 mil horas para você se tornar um especialista naquilo que você faz. E Sim. aí eu percebi o quão é difícil chegar nessas 10 mil horas, porque eu ralei pra caramba em um ano e eu consegui 420 horas. Então, eu acho que o ponto até dessa motivação, é você focar no processo, você ter os seus objetivos a curto, médio e a longo prazo, como no longo prazo essas 10 mil horas, mas você focar no processo e você acompanhar, viver o processo. Ou seja, eu vivia aquelas 420 horas de estudo, todo dia olhando lá o aplicativo. Hoje foram 3 horas, hoje foram 2 horas, hoje foram 4 horas, e aí houveram períodos que eu fiquei uma semana sem estudar, Uhum. e enfim, isso trouxe, acho que um feedback para mim mesmo em relação ao meu desenvolvimento, desse ponto de vista do Musical Gym, e também tudo que foi compartilhado com a gente pelos formulários de mentoria, pelas reuniões. Eu acho que isso trouxe uma percepção muito positiva de tudo isso. Sim, totalmente. E agora eu vou te fazer uma pergunta. 420 horas, é claro que a gente sempre quer fazer mais e mais, mas na sua visão, a sua motivação e disciplina, eu imagino que tiveram que se permanecer bem fortes, assim, quase que intactas para manter essas 420 horas, né? Você sentiu em 2020, para alcançar essas 420 horas, uma diferença na sua relação com a sua motivação e com a sua disciplina? Em relação, por exemplo, 2019? Sim, eu acredito que essa pausa, essa ruptura da minha realidade, do meu cotidiano, me trouxe, em primeiro lugar, eu fiquei anestesiado no começo da pandemia, obviamente, com toda a desgraça que aconteceu, né? Pessoas morrendo, pessoal perdendo emprego, tudo que aconteceu. Na minha vida, o que eu pensei foi, bom, o lado positivo que eu posso tirar disso é que eu vou ter mais tempo para estudar. Então, o primeiro mês, eu estudei muito. E aí, depois que eu tive muito tempo para estudar, que geralmente é uma coisa que eu não tenho durante o cotidiano, com faculdade, trabalho, etc., eu pensei, bom, tá, eu estou estudando tudo isso, mas para quê? E agora? Quanto tempo vai durar isso? O que eu vou fazer? E nesse meio tempo, a gente estava investindo muito forte no Tchala em Pauta. Então tem toda essa questão de gravação, eu que edito os vídeos, então veio um volume de trabalho muito grande, eu comecei a relativizar o quanto o meu tempo estava sendo investido no violoncelo sem um objetivo específico. E aí eu comecei a buscar esses objetivos.
E muito disso foi junto à relação da pesquisa do Musical Jam, foi bem interessante. Mas houveram pontos e motivações diferentes durante 2020. Inclusive, eu passei por uma fase que eu parei para pensar se era realmente isso que eu queria da minha vida. Eu tive aquele hiato, né? Aquele momento de pensar, bom, todo esse tempo que eu invisto para estudar, para construir os meus projetos que estão articulados, e se eu tivesse investindo esse tempo em algo que fosse mais rentável, por exemplo? Se eu tivesse investindo esse tempo em algo que me trouxesse mais recursos, ou algo que fosse mais fácil, e foi algo que me trouxe sofrimento no momento, mas depois me deixou muito feliz, porque eu percebi que a música, para mim, ela não foi uma escolha, ela é uma necessidade. A arte, para mim, ela é uma necessidade. Essa foi a minha frase de 2020. Porque até então, eu já desenvolvi outros trabalhos na minha vida, tenho outras habilidades que eu poderia viver disso, e eu sempre achei que não, a música foi o que eu escolhi. Então eu poderia ter feito isso, mas eu escolhi a música. E hoje eu percebo que não. Na verdade, eu escolhi a música porque eu preciso dela. Eu preciso dela para me manter bem e para me manter avante, sabe? Então, eu acho que foi uma convicção que me trouxe por meio de uma motivação. Então, a minha motivação de 2020, respondendo a sua pergunta, foi que eu preciso da música. Assim, é uma coisa do fundo. Eu preciso disso para eu acordar e para eu dormir bem. Então, a partir daí, é a partir disso que eu tô agora que eu desenvolvo os meus planos, as minhas metas, os meus objetivos.